Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da linha de comando, né, que a gente tem disponível aí no CodeIgniter 4, que com certeza é um recurso que vai ajudar bastante vocês a otimizar, né, o desenvolvimento o desenvolvimento dos seus projetos dentro desse framework através dos recursos que a gente tem dentro dessa plataforma de linha de comando que o CodeIgniter 4 oferece, tá? Então eu estou aqui na página, na documentação, né, do CodeIgniter, na página que fala a respeito do Command Line Interface, né, que é o Clean Generators, e que basicamente a gente tem alguns comandos para poder criar, né, alguns códigos, né, alguns arquivos, classes pré-prontas dentro do nosso projeto, beleza? Para a gente desenvolver, eu tenho aqui um comando, o CodeIgniter 4, tá? Já devidamente baixado. Como que eu fiz a instalação dele aqui no caso, tá? Eu abri aqui o meu terminal e rodei o seguinte comando, ó. Composer create project CodeIgniter 4 /appstarter e esse ponto barra para que ele instalasse, né, na raiz aqui da minha pasta CI4, que está dentro de uma outra pasta minha chamada VS Projects, certo? Quando eu faço isso aqui, ele vai baixar todos os arquivos, ok? E agora a gente vai fazer aqui a configuração inicial, que é de praxe, tá? Bom, então a primeira coisa, eu vou vir aqui do lado e esse arquivo env, eu vou renomeá-lo para .env, tá? Então vou colocar aqui, ó, .env, ok? Beleza? Dentro desse arquivo .env, ó, eu vou vir aqui na linha 17, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. E vou descomentar essa linha, tirando esse hashtag, né, esse jogo da velha que tem no início da linha. E vou alterar aqui, ó, o ambiente de production, que seria produção, para development. Ficando dessa forma aqui, tá? Para que eu vou fazer essa alteração? Para que caso eu vá executar algum arquivo e dê algum erro, ele altere, ele mostra o debug na tela, tá? Ele mostra o erro que deu, algumas outras informações que não são interessantes de a gente exibir para o usuário quando o site está em production, né, em produção, tá? Então eu altero aqui de production para development, posso fechar esse arquivo. Agora eu vou vir aqui dentro da minha pasta app, config app.php. Aqui acho que a gente não vai precisar alterar nada, vamos deixar localhost 8080 mesmo. O index page está ok. Acho que aqui a gente não precisa alterar nada, tá? Bom, quando a gente baixa o CodeIgniter 4, vocês vão verificar aqui, ó, que esse último arquivo que ele baixa também é o arquivo Spark, tá? É esse Spark aqui que está configurado para receber via linha de comando, né, os comandos para que ele possa executar algum tipo de tarefa aqui dentro do nosso projeto do CodeIgniter, certo? Então vamos pensar no seguinte problema, tá? Vamos pensar o seguinte, vou abrir um notepad aqui, tá? A gente vai pensar o seguinte, ó, vamos pensar que a gente tem um banco de dados, tá? E dentro do banco de dados a gente tem lá a tabela de por exemplo, sei lá, usuários, tá? A gente tem a tabela de usuários dentro do banco de dados, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, eu quero criar um CRUD, tá? Dentro do CodeIgniter 4, eu vou querer criar um CRUD de usuários, tá? O que seria o CRUD de usuários? Seria os recursos para poder salvar, editar, excluir e pesquisar dados de usuários, né, dentro dessa tabela usuários que está lá no banco de dados, certo? Bom, então qual que seria o procedimento aqui nesse caso, tá? A gente iria fazer o seguinte, ó, a gente iria vir aqui na pastinha models, tá? E criaríamos aqui uma nova classe chamada usuários model.php, tá? Aqui dentro desse arquivo, o que a gente iria fazer? Ó, a gente criaria o namespace da nossa classe, tá? Então que seria aqui, ó, app/models, ok?
A gente utilizaria aqui a classe CodeIgniter /models. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. CodeIgniter /model, ok? E aí a gente criaria aqui a classe, ó, class usuários model extends model. Beleza? Isso aqui é meio padrão, tá? Meio a convenção aqui para se criar um model dentro do CodeIgniter, ok? Aqui dentro o que eu iria ter, tá? Eu iria ter alguns atributos padrão também, por exemplo, ó, protected table igual usuários. Beleza? Eu teria também um protected primary key igual ID. Eu poderia ter também aqui um protected allowed fields. E aí eu colocaria aqui os campos da minha tabela. Por exemplo, além do ID, ele vai ter nome, usuário e senha. Certo? Então vejam só, eu teria que criar tudo isso aqui, ok? Então beleza, vamos supor que eu criei aqui os métodos que eu vou precisar, terminei a classe model. O que eu iria fazer depois? Eu iria vir aqui dentro da pasta controllers, certo? E colocaria aqui, ó, um novo arquivo também, que eu iria chamar de usuários.php, que seria o controller de usuários. Dentro desse arquivo, eu iria criar aqui também o namespace para ela, que seria app controllers, tá? Eu criaria aqui também a classe propriamente dita, né? Então class usuários extends base controller, e aí eu criaria aqui, por exemplo, public function index e colocaria alguma coisa aqui, tá? Sei lá, echo h2 e colocaria aqui CRUD de usuários, certo? Aí depois eu criaria a view para cada um dos métodos que eu tivesse aqui dentro, e aí a gente implementaria todas as ações, né, os formulários, tabelas para poder fazer o CRUD, para poder salvar, pesquisar, né, e uma tabela para exibir todos os usuários que a gente tem cadastrado no banco, certo? Se eu for lá no meu banco, né, e eu tenho outra tabela, por exemplo, posts, aí o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a mesma coisa, criar um posts model, né, com o table, primary key, o allowed fields, né? Então vejam assim que é um procedimento meio que padrão, tá? Meio que costumeiro para todas as tabelas que a gente for ter, e basicamente muda pouca coisa, né? O que vai mudar? É o nome da tabela, é o nome da primary key, é o nome dos allowed fields. Então assim, é meio que a gente tem um esqueleto que a gente só vai alterando algumas propriedades, certo? O que acontece? A gente tem uma forma de fazer isso aqui mais fácil, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou excluir esse meu usuários model, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, criei aqui manualmente, tá? Vamos deixar. Então aqui, ó, criei o model, criei o controller, certo? O que a gente vai fazer? Através do Command Line Interface, né, do CLI, através daquele Spark que eu falei para vocês, a gente vai criar o de posts agora, tá? O de usuários a gente criou na mão, criado manualmente, e o posts a gente vai criar via o CLI Spark, tá? Beleza, então, ó, eu vou levantar aqui o terminal, certo? E eu vou fazer o seguinte, ó, vou rodar aqui o comando php spark. E ele vai me mostrar aqui, ó, basicamente todos os recursos, né, os comandos que eu tenho para poder utilizar junto aqui com o meu PHP Spark. Tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho alguns comandos que retornam algumas informações, por exemplo, qual é o env do nosso projeto, tá? Aqui algumas funções de database, que tem a parte do migrate, tá? Esse migrate aqui é bem interessante também, até vale futuramente fazer uma aula específica sobre migrations, que é basicamente você criar a estrutura do seu banco de dados dentro aqui do projeto do CodeIgniter, tá?
Então, por exemplo, o nome da tabela, quais são os atributos, os tipos do atributo, você vai ter foreign key, qual é o atributo que vai ser a primary key. Você cria toda essa estrutura dentro de um array aqui dentro do CodeIgniter e aí você executa esse comando migrate, ele constrói essa tabela dentro do seu MySQL. Então é bem legal também. E a gente tem aqui a parte dos generators, tá? Então vejam aqui, ó, que eu tenho um comando para fazer um controller, tá? Para fazer um model, para criar uma validation, né? Uma classe de validação, tá? Então eu tenho vários comandos aqui, ó, que vão nos ajudar a otimizar esse processo de criar, principalmente, né, os models e controllers que são mais comuns dentro de um projeto, ok? Bom, então vamos começar com o Spark aqui, ó. Só para vocês verem, por exemplo, aqui, ó, tem aqui o CodeIgniter Env. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um clear e vou rodar aqui, ó, PHP Spark Env. Vejam só, o seu ambiente atual é development, né? Lembra que no início desse vídeo a gente foi lá no arquivo env e alterou, né, de production para development? Então ele mostra aqui. Então, caso você queira saber, né, você não precisa ir lá e abrir o arquivo, você roda o comando aqui e ele te mostra, certo? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um model para minha tabela de posts, tá? Então eu vou rodar aqui o seguinte comando, ó. PHP Spark make aí eu vou colocar aqui model, porque eu quero criar um model. Eu vou dar um espaço e aí eu vou colocar o nome do model que eu quero criar, tá? Então eu vou colocar aqui que o meu model vai se chamar posts model e dei um enter. E aí ele vai colocar aqui, ó, arquivo criado dentro da pasta model, ele criou um posts model.php. Se a gente vier aqui do lado, você vai ver que realmente dentro da pasta models eu tenho aqui agora o posts model. Vamos abrir esse arquivo? Abrimos esse arquivo. Vejam só que o arquivo ele já vem todo, tá, configurado, ó. Então aqui, ó, já cria um namespace, já coloca aquele use CodeIgniter model, já cria a classe estendendo o model. Aí ele coloca uma série de informações, ó, o DB group desse ele vai colocar como default, porque na configuração do projeto, tá, a gente está usando lá o database group default. O nome da tabela posts, ele criou, primary key ID, tá? Ah, mas vamos supor que ele criou que ID, mas dentro da sua tabela posts não é ID, é só você vir aqui e trocar, tá? Ah, vamos supor que é ID post, aí você troca. Use auto increment true, se não tivesse também você pode colocar false, ou pode excluir essa linha, tá? Return type, ele coloca array, você pode trocar também para object, caso você queira, tá? Aqui vamos voltar para o ID. Use soft deletes, protect fields, todas as informações, ó, com relação a datas, tá? Se vai usar o timestamp, ele coloca false. Então ele já vem com um arquivo meio que padrão aqui, tá? Ele já dá também os atributos para poder criar as validações. Então se você vai criar regras de validação, você já pode colocar elas aqui dentro desse array, tá? Callbacks, caso você for usar também dentro do seu model, tá? E aqui dentro do allowed fields, né? Vamos supor que nossa tabela posts tenha, sei lá, título, conteúdo e, sei lá, tags. Então, você pode colocar aqui também, tá? Mas o mais importante é que ele já cria toda essa estrutura para você, tá? Então, configurei aqui o meu model. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar o controller dele. Beleza, ó. Subo o meu terminal aqui de novo, tá? E vou criar aqui, ó, PHP Spark create, aliás, make, né? Make, controller. E o nome do meu controller vai ser posts. Dei um enter. Cria o arquivo, tá? Vou descer aqui o meu terminal de novo e vou vir aqui, ó, dentro da pasta controllers. Agora eu tenho posts. Abrir, vejam que ele já dá aqui a estrutura básica padrão do meu controller, tá? Estendendo o base controller, já cria aqui o método index, né, que é o método padrão para os controladores. É só eu começar a desenvolver o meu código aqui dentro, certo? Então, olha que interessante, né? Beleza, para finalizar, vamos supor que a gente tem aqui o categorias, certo? Categorias de posts.
Como que a gente vai criar essas categorias agora? Ó, a gente tem aqui um comando. Deixa eu subir o terminal aqui de novo. Ó. Vou colocar aqui um clear. Vou colocar aqui o PHP Spark para ele mostrar aquela série de comandos de novo. A gente tem aqui dentro do generators o make scaffold, tá? Que ele gera um set completo de arquivos para uma determinada tabela, vamos colocar assim, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso criar a estrutura inteira de arquivos de uma determinada tabela só rodando esse único comando, make scaffold, tá? Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, PHP Spark make scaffold, e aí a gente vai criar um scaffold aqui para o categorias, né? Então categorias. Então olha só, ele vai criar aqui, ó, o controllers categorias, o models categorias. Ele vai criar um database migration também, tá? Que aí a gente poderia colocar dentro desse arquivo a estrutura dessa tabela de categorias. Qual é o nome das colunas, qual é a chave primária, se tem chave estrangeira, qual é a chave estrangeira, enfim, tá? E esses seeds aqui também. Então, podemos ver aqui agora, ó, dentro do models a gente tem aqui a categoria já pronta, tudo no mesmo esquema daquele de posts, tá? Dentro do controllers, a gente tem aqui também o categorias, tá? E se a gente vier aqui também dentro do migrations, aliás, database, migrations, e aqui dentro também a gente tem aqui o arquivo class categorias, tá? Que a gente poderia definir aqui, ó, a estrutura para criar o banco e a estrutura para dropar o banco. Aliás, a tabela, né? O comando para criar a tabela, né, para subir ela, e o comando para dar um drop nessa tabela, certo? Então, beleza. Então, vejam que esse recurso aqui, né, do Command Line Interface, né, do CLI, do Spark, que já vem com o CodeIgniter 4, ele vai ajudar bastante, certo? Na hora de criar aí os arquivos, né, principalmente os models e os controllers da sua aplicação. Só ressaltando, né, lembrando mais uma vez, como essa estrutura de arquivos, né, dos models e dos controllers, ela é meio que padrão, então fica bem mais fácil a gente dar esse make create model, esse make model, make controller ou mesmo make scaffold, para que a gente já crie esses arquivos, e aí a gente economiza ter que ficar definindo todos esses essas namespaces e os uses e a declaração da classe, porque isso aí é meio que padrão, né? Vai mudar pouca coisa. Então esse PHP Spark vai ajudar bastante nesse processo de desenvolvimento, ok? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, né? Que dentro do possível eu tento te ajudar, e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!